Fala aí, mano. Como é que tá a missão UCBR? União contra brasileiros? Não, malucão. União Chuta Bebê Reborn. Ah, tá! Deu ruim! Como assim? Tá ligado que eu ia no shopping hoje, né? Sim, você disse que ia fazer a limpa. Então, Ah, lá vem. assim que cheguei lá, tinha uma moça com um bebê reborn. Ranquei da mão dela e dei logo uma bica. Oh, não! Saiu até um olho do boneco. A mulher ficou pistola, disse que ia me tacar um processo. Chamei ela de doente e meti o pé pro segundo piso do shopping. Ela foi atrás de você? Não, nem viu eu subindo. Mas na hora que cheguei no segundo piso, avistei outro bebê reborn. Nem pensei duas vezes. Carai, 2 no mesmo dia? Fui quente, peguei o boneco do colo da mulher e pá, de esquerda. A mulher ficou desesperada. Começou a chorar e tudo mais. Esse povo tá ficando doente. Não, olha só. O boneco começou a chorar. Então, esses bonecos tá realista demais. Do nada começou a sangrar. Era um bebê de verdade.